E aí pessoal, tudo bem? Professor Elias aqui e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre o PET volume 3, a segunda semana de Filosofia para o terceiro ano do ensino médio. O material preparado para essa semana nos traz uma reflexão acerca do filósofo Thomas Hobbes, tal qual a gente havia já visto em semanas anteriores. A abordagem trazida para a discussão para esse nosso PET volume 3 tem sido em torno aí da filosofia política, buscando uma compreensão sobre os filósofos contratualistas. Então, assim como a gente já falou do filósofo John Locke, a gente teve na semana passada também o filósofo Rousseau. O Thomas Hobbes também é um dos filósofos contratualistas. Isso significa que eles têm em comum a ideia de um contrato social para garantir, os direitos ao indivíduo. E no caso do Thomas Hobbes, a ideia de um contrato social visa a garantia, sobretudo, da segurança do indivíduo. Por quê? Porque em uma alusão a um estado de natureza hipotético, o ser humano, então, ele seria, na concepção do Thomas Hobbes, estaria vivendo em uma situação extremamente caótica, porque em estado de natureza o ser humano ele estaria em constante guerra, em constante conflito, seja por questões ligadas aos desejos, seja para se defender, seja para atacar. Ele estaria em constante guerra. Então é daí que vem aquela expressão, tem até no PET aí, se vocês acompanharem, o homem é o lobo do homem. Então, para simbolizar essa questão de que ele está em constante guerra, em constante conflito. Todos os homens em estado de natureza, eles são iguais, em razão da condição original de cada um desses indivíduos. Então, a concepção do Thomas Hobbes é de que o homem em estado de natureza não é diferente, não há superior, não há poder, portanto, jamais terá um homem exercendo poder sobre o outro. Então, isso demonstra uma situação de extrema liberdade. Então, essa situação, de que leva a essa extrema liberdade, este é um estado de liberdade total. Então, é daí que advém, na concepção do Thomas Hobbes, então, a desconfiança e, como consequência, a guerra. Então, para ele, um indivíduo vai começar a atacar o outro, seja para vencer esse sujeito, seja para poder evitar um ataque desse sujeito. Então, vai haver essa situação constante de guerra. Porque o homem em estado de natureza, ele é mau. O estado de natureza, ele é caótico e nesse estado seríamos governados pelo medo, então, segundo o Thomas Hobbes. A guerra, ela é resultado, então, da ausência da lei, mas, ao mesmo tempo, somado aí com os desejos do indivíduo. É daí, então, que decorre a guerra, segundo Hobbes, do medo, da insegurança, da incerteza, da desconfiança que um indivíduo vai ter em relação a outro indivíduo. Decorrendo daí, então, essa situação de guerra. Sendo o estado de natureza, então, uma constante guerra, o medo da morte ele faz com que esses indivíduos, então, de uma certa forma, se unam e cria um poder político, um pacto social, que visa garantir, então, a segurança. É neste momento que a gente percebe, então, que há uma troca da liberdade do indivíduo, nesse estado anterior de total liberdade, por uma segurança que é trazida, então, pelo contrato estabelecido. Então, há essa troca do estado de liberdade, que é o estado de natureza do indivíduo, onde tem-se, então, liberdade total pelo poder do Estado. Então, poder político, onde
visa garantir a segurança de todos os demais indivíduos. Então é por medo da morte que se cria então e se institui, né, o poder político, ok? Bom, isso é um pacto, né? É um pacto que é visto como um sistema não natural, é um sistema artificial, porque ele não faz parte da condição de natureza do ser humano, né? Ele é em um determinado momento estabelecido, ele é em um determinado momento imposto, né? Seja a partir de uma troca, como a gente acabou de falar, mas ele não é uma condição natural do ser humano. Então é um sistema artificial e não pertence então a esse estado de natureza do ser humano. Então, um sistema artificial que, por não pertencer a esse estado de natureza do indivíduo, ele vai sendo então agregado, né, a ele em troca de segurança, por exemplo. Então, isto é, em nome do indivíduo que é visto como um animal e não naturalmente social.